Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Queridos, prestem atenção. O nosso assunto de hoje de redação é o roteiro de cena, tá? E assim, é um assunto muito fácil. Por quê? Porque nós estamos habituados a assistir a vários filmes, a assistir a várias séries. E esses filmes ou séries, para ficarem prontos, eles precisam passar por um roteiro, certo? O que vai ser esse roteiro de cena? Primeiro que a palavra roteiro vem do inglês script, né? Que é uma forma reduzida do manuscript, que significa em português manuscrito. E é a forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual, escrito por um ou vários profissionais que são chamados de roteiristas. Então, quem escreve o roteiro é chamado de roteirista, tá? O roteiro ou argumento é um documento narrativo utilizado como diretriz para espetáculos de cinema, programas televisivos ou jogos eletrônicos. Esses jogos que vocês tanto gostam, eles têm uma narração, né? E para ter essa narração, primeiro quem escreveu teve que traçar um roteiro. Ele teve que fazer, na verdade, um roteiro para que a narração seja sequenciada. Esse roteiro de cena também, nós podemos ter os roteiros de ficção, que contém a íntegra de um filme ou de um capítulo de novela ou seriado, e vem dividido em cenas numeradas, que descrevem os personagens e os cenários. No roteiro, inclui-se os diálogos, com a indicação para os atores quanto à entonação. Como assim, Pro? A entonação é o tipo de voz que o ator vai usar. Se ele vai usar um tom mais brando, um tom mais alto, um tom zangado, um tom de alegria, um tom de tristeza. Então, no roteiro já vem descrito isso, né? Como vai ser esse diálogo entre os atores. Além disso, ele informa o horário em que cada cena deve ser filmada, dia ou noite, pôr do sol, amanhecer, né? Se a cena é externa, filmada ao ar livre, ou se é interna, se é gravada no estúdio. Então, assim, quando você já vê a série pronta, você, na verdade, tem que analisar que, para chegar àquele resultado, ela passou antes por um roteiro, né? Tem a história, e a história vai ser representada através de um roteiro, porque eles vão gravar. E para gravar, tem que ter essa sequência. E aí, o que acontece? Eles colocam em forma de roteiros. Então, hoje nós vamos gravar a primeira parte da série. O que vai sair, o que vai cair nessa primeira parte? Então, hoje vai ser o encontro dos protagonistas, eles vão se conhecer. Então, o roteiro de hoje vai ser justamente isso: a apresentação das personagens principais e a forma como eles se conhecem. Pronto, tá ali traçado no roteiro. O roteirista, que é quem escreve o roteiro, ele pode indicar nos diálogos, como eu falei agora há pouco, a entonação do personagem, com marcações como ríspido. Ríspido é quando, na verdade, a personagem ela é muito severa, né? Ela é muito rigorosa. Alegre, surpreso, de repente entristecido, pensativo. Então, cabe ao roteirista trazer essa indicação de sentimentos, né? Porque os personagens mostram pra gente de acordo com a cena que ele faz. Então, se ele recebe uma notícia ou algo que lhe deixe muito feliz, ele vai mostrar isso através da sua entonação. Por quê? Porque é uma peça, gente. É como quando vocês leem os livros paradidáticos e vocês vão formar uma peça, né? A professora pediu para fazer uma peça. Aí o que você faz? Você traça um roteiro. Então eu vou dividir as personagens e as personagens vão contar a história dessa maneira. E aí você coloca a fala de cada personagem. De repente tem aquela personagem que vai fazer o papel daquela menina feliz. De repente vai ter a personagem que vai fazer o papel daquela mãe que está triste porque o marido faleceu. Então é claro que você vai dividir esse livro em cenas. E para você dividir, para você ter esse controle, você vai justamente fazer um roteiro, tá? O roteiro é justamente isso. É você colocar a história, você colocar a narração de uma forma dividida. O que cada personagem vai fazer, a fala de cada personagem e como cada um vai fazer. Aí se você fala assim, você vai ser mais alegre, você vai falar mais alto, você vai falar mais baixo. Então tudo isso você vai traçar
no roteiro, tá? Tudo isso, na verdade, é função do roteirista, tá certo? Para nossa atividade de hoje, gente, vocês vão fazer o capítulo 7 do livro de produção e lá tem 2 propostas e vocês vão escolher. A proposta 1 tem um exemplo, né, de um livrinho chamado Os Dois Viajantes e a Onça. E lá você ia, na verdade, tem assim, com base no exemplo de Os Dois Viajantes e a Onça, escolha uma história e realize a adaptação de uma cena para um roteiro teatral. Você pode escolher uma história que tenha marcado a sua vida, qualquer história de um livro, de uma série, de uma novela, de um episódio, do que você quiser. Você escolhe uma história e você vai fazer uma adaptação como se ela fosse uma peça teatral. Você vai dividir como se fosse uma peça teatral, com personagens, com as falas, na verdade, de cada personagem, tá bom? Como se você fosse me entregar um roteiro mesmo. Ó, a minha peça vai ser essa, vai ser baseada nessa história que marcou minha vida. E aí eu vou dividir. Tenho 5 personagens, então vou colocar a fala das 5 personagens. Você vai contar a história já traçando um roteiro para mim. Então, a personagem principal vai ser Ana. Com a Ana aconteceu isso, a fala de Ana é isso. Então, você vai explicar direitinho. A proposta 2 é diferente. Tem assim, pense em um momento marcante de sua vida na escola. Pode ser feliz, engraçado ou inspirador. Escreva um roteiro teatral para encená-lo. Então, assim, qual foi o momento mais marcante da sua vida na escola? Pode ter sido um momento feliz, um momento engraçado, um momento inspirador. E aí você vai fazer como se fosse uma peça teatral. Vai descrever esse momento para mim em forma de peça teatral, colocar no seu caderno ou no seu livro de produção textual e mandar para mim, tá certo? Pronto. Então, você vai escolher uma só, não precisa fazer as 2 não. Ou a primeira, que é uma história que tenha marcado a sua vida, ou a segunda, que é uma situação que você tenha vivido na escola. Qualquer uma das 2 você vai transformar em roteiro, tá? Então, façam as atividades, caprichem. Qualquer dúvida, mande para mim, por favor, pela plataforma, tá certo? Um beijo, querido. Fiquem com Deus.